A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui, mais uma vez juntos para uma aula a respeito da igreja, eclesiologia, é o que nós estamos estudando. Eclesiologia é a matéria que fala da igreja, e por isso nós vamos falar aqui sobre a igreja na nossa quinta aula. Já falamos alguns pontos importantes e hoje não será diferente. Vamos falar sobre o batismo hoje, sobre o batismo e sobre essas visões que se tem a respeito do batismo, da sua prática e do seu significado. Bom, vamos entrar aqui e compartilhar com vocês os nossos slides e eles serão, sem dúvida, um guia importante para nós. Bem, ah, lembrando que nós estamos no curso de Eclesiologia, como mencionamos aqui, um livro que está sendo usado como roteiro, que é o livro produzido pelo pastor Reinaldo Pinheiro, produzido pelo Ibicamp, escrito por Reinaldo Pinheiro, debaixo da supervisão do pastor Jorge Vale. Eu, pastor João Morelli, sou aquele que estou ministrando as aulas gravadas aqui para você. Nós já passamos por 5 lições, aliás, por 4, estamos entrando na quinta. Vimos o que é a igreja no Antigo e no Novo Testamento, a doutrina da igreja na história e o conceito histórico da igreja. Mas agora vamos falar de batismo. É um dos assuntos importantes, uma das ordenanças. Na próxima aula, como vocês podem observar, nós vamos falar da ceia do Senhor. Então, são as duas ordenanças que Deus deixou para a igreja. O Senhor Jesus Cristo falou dessas duas coisas, dessas duas ordenanças, e a igreja tem praticado isso por séculos, cada uma à sua maneira, o seu modo de entender essa ordenança ou esses sacramentos, como algumas igrejas assim chamam. Bem, é importante que você leia o seu livro, já falamos disso em todas as aulas, e vamos repetir aqui, porque é importante mesmo, o conteúdo maior está lá no seu livro, e aqui a aula nós temos um resumo dos pontos mais importantes e das questões práticas dessa matéria. Depois, ao terminar, você pode, então, lá para ah, o seu lugar ali no site e poder responder as questões que estão ali. Bem, a lição 5 está dividida em alguns tópicos que nós vamos detalhar aqui, as dúvidas sobre o batismo, o que é o batismo, o contexto histórico do batismo, conceitos sobre o batismo como um sinal e selo de aliança, o batismo como símbolo da salvação, o batismo por imersão ou aspersão, o que é que nós vamos falar a respeito disso, vocês vão nos acompanhar aqui. Também o batismo tem alguns pontos que precisam ser mencionados e que nós vamos também trabalhar aqui. A confrontação sobre a forma, como eu acabei de mencionar, imersão, aspersão. A defesa do batismo de crianças, seria correto batizar crianças? Em que se fundamenta o batismo infantil? Qual o batismo ideal? Batismo de crentes? Qual seria a idade ideal para o batismo? Por que batizar? São assuntos que nós vamos tratar nessa aula e eu creio que vamos ter benefícios desse estudo. Começamos então com as dúvidas sobre o batismo. Romanos capítulo 6, versos 3 a 5, nos diz assim: Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Todos que fomos batizados na sua morte. Ignoram isso? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança
da sua ressurreição. Então, veja que esse texto nos fala a respeito de alguns aspectos do batismo. Ele fala batizados na morte de Jesus, sepultados com ele, ressuscitado com ele. Olha que assim também andemos nós em novidade de vida, porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, e certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, veja que ele relaciona batismo aqui várias vezes com morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Como se o descer das águas fosse a morte e o subir delas a ressurreição. Ao que parece, é isso que temos aqui como simbolismo. Mas nem todos entendem assim. A ordenança do Senhor. Vamos entender o batismo como uma ordenança, uma das ordenanças do Senhor, juntamente com a ceia. Assim está em Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Os protestantes preferem usar o termo ordenança para o batismo, pois for ordenado pelo Senhor, ao invés de usar o termo sacramento, né? Atos que ativam a graça de Deus. Isso é sacramento, como se fosse uma tábua de salvação, né? Uma tábua de salvação. Normalmente utilizado pela Igreja Católica Romana e alguns outros grupos protestantes. Compromisso na vida cristã. O batismo pode ser considerado o rito de iniciação do converso na comunidade cristã e traz junto de si uma carga de significado, simbolizando a morte do crente para o mundo e o nascimento espiritual para uma nova vida em Cristo. Isso nós temos na carta aos Romanos, no Evangelho segundo João, na segunda carta aos Coríntios e em Efésios 2. Então, todos esses textos nos dão essa ideia real de que a iniciação do batismo, o rito do batismo, ele simboliza a morte do crente para o mundo, mas um novo nascimento para uma vida espiritual em Cristo. Então, o batismo tem essa carga de simbolizar alguma coisa real que aconteceu na vida do crente, apenas uma demonstração exterior daquilo que já aconteceu interiormente. Veja, o batismo não faz isso, mas ele significa isso. Ele não causa em si a morte nem a ressurreição, mas ele simboliza aquilo que aconteceu na vida de alguém, a morte para o mundo e a ressurreição com Cristo. Bom, temos alguns questionamentos e alguns embates teológicos a esse respeito. Não é uma unanimidade o significado e a forma do batismo. Por isso, nós temos algo a estudar nessa lição. Primeiro, qual o significado do batismo? Purificação ou morte para o mundo. Esse é o significado que se é levantado com o batismo. Ele significa algo que já aconteceu na vida da pessoa. Qual é o seu efeito? Quem deve ser batizado? Crianças? Adultos? Qual a forma? Imersão? Efusão? Aspersão? Em nome de quem se deve batizar? Em nome de Jesus somente? Ou em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? Então, essas questões, esses embates teológicos, eles são constantes e, por todos esses séculos, eles têm acompanhado a Igreja. E nem sempre nós podemos dizer que houve algum tipo de esclarecimento final ou de convencimento de um em relação ao outro. Vamos responder o que é batismo. Bom, primeiro, a palavra batismo é derivada da palavra grega batisma, que batismo denota a ação de levar alguém a mergulhar, né, na água. E, desde os tempos mais antigos, tem sido usado como um rito de iniciação cristã. Então, a ideia de batismo, da palavra batismo, o significado dela é mergulho. Mergulho.
é o ato de imergir em águas. Então, esse é o significado da palavra. E por isso, alguns não abrem mão do batismo por imersão, uma vez que a própria palavra significa isso, imersão. O batismo é o símbolo da morte do cristão para o mundo. Símbolo, a palavra aqui, porque não é a imersão em si que faz uma pessoa se tornar crente ou não. Não é? Se ela não se converteu, se não houve uma conversão a Jesus Cristo, não importa o batismo. Veja que o ato do batismo, né? Veja que quando os fariseus, os religiosos, hipócritas estavam indo atrás de João Batista para o batismo de João, João olha para eles e disse: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produza frutos dignos de arrependimento. O que é que João está falando? Que o fato deles irem até João para serem batizados não significava nada se na vida deles não houvesse frutos dignos de uma conversão. Então, o batismo é símbolo, mas ele não faz. Então, baseado no fato de que batismo é símbolo, alguns pensam, bom, se é símbolo, não importa se vai ser imersão, se vai ser efusão ou se vai ser aspersão. O que importa é que o símbolo foi realizado. Então, alguns não. Batismo tem que ser por imersão, porque a palavra significa imersão. Porém, se ele é símbolo, outros pensam, vamos do lado do símbolo. Se é o símbolo, então algo que simboliza e não precisa necessariamente ser idêntico. É um sinal de que a pessoa se tornou uma nova criatura. Isso sim é o que diz segundo aos Coríntios. É uma confissão pública feita através de um ato. Então é um ato que diz alguma coisa. É um ato que passa uma mensagem. Então, quando você é batizado, você passa uma mensagem, uma confissão pública, uma demonstração externa de algo que aconteceu dentro de você, que é o novo nascimento. Então, batismo, sem dúvida alguma, é considerado assim. Contexto histórico do batismo. Quanto ao batismo judaico, isso era fato nos dias de Jesus, tanto é que João, o Batista, estava batizando. Ninguém foi até ele perguntando que rito era aquele que havia instituído, mas já estavam acostumados, né? Estavam batizando e já presumiam assim que o rito do batismo era algo que já existia na religião judaica, realmente existia. Né? Existia também como purificação, essa era a base, né? Como ato de purificação, como lugar de purificação. Então, quando se entrava na água, saía-se purificado. Tanto que para entrar no templo era necessário descer a um lugar de águas puras para que pudessem ser limpos, né? Cerimonialmente limpos. Não significa fisicamente limpos, mas cerimonialmente limpos para poder adentrar o templo. Conceitos ainda sobre o batismo. O batismo é fundamental para a salvação? O ladrão da cruz recebeu a garantia de vida eterna do próprio Jesus sem ser batizado. Então, isso é uma informação importante. Se o batismo não salva, não precisamos dele. Alguns podem pensar. Então, não se deve batizar? O batismo deve ser feito porque é uma ordenança. E isso já basta para nós. Jesus mandou fazer e nós vamos fazer. Não é? No entanto, caso seja impossível a realização do batismo, este não é considerado elementar para a salvação. Por isso, muitas vezes, nós pregamos a pessoas que estão em estado terminal nos hospitais, prontas, talvez, para a morte, mas que, ao entregarem a sua vida para Jesus, eles conquistam a salvação. Não é? Conquistam não por alguma coisa que tivessem feito, mas pelo fato de aceitarem o sacrifício de Jesus nas suas vidas, mesmo sem serem batizados. Né? Não, em alguns casos, até a pessoa quer ser batizada, ou às vezes
se ela pode ser batizada, assim faz, mas se não há possibilidade, como o ladrão na cruz, que não tinha como descer dali para ser batizado, entendemos então que ele foi salvo mesmo assim, né? Não foi uma questão de impedimento para ele. O batismo como um sinal de aliança. Olha, nós estamos vendo uma imagem aqui do lado de um padre batizando uma criança por aspersão. Bom, eu estou dizendo um padre, mas pode ser que não, que seja uma outra igreja que faça também da mesma forma. Mas o fato é que alguém está sendo batizado de duas formas, como criança, olha, criança, e por aspersão. A depender do conceito que devemos adotar sobre o batismo, isso redundará em outros desdobramentos. E, às vezes, pode influenciar o modo e quem será batizado. Há aqueles que acreditam que o batismo é um selo, um sinal da aliança divina estabelecida entre Deus e a humanidade, como se fosse a circuncisão, né? Devido a esse conceito, acreditam que se faz necessário o batismo infantil, que introduz as crianças na nova aliança. Resolve essa questão. Como a circuncisão no Antigo Testamento, e substituindo a circuncisão, o batismo é sinal do Novo Testamento que substitui a circuncisão. Essa é a ideia de alguns. Tá? Essa é a concepção normalmente adotada pelos batistas. Opa, desculpem aqui. Aqui. O batismo, então, como símbolo de salvação, que é a concepção usada pelos batistas. E também movimentos evangélicos oriundos desse mesmo segmento do protestantismo, que entende que o batismo é o símbolo da salvação e, portanto, ele precisa ser realizado e da forma como foi na Bíblia. Os que adotam esse conceito veem o batismo como uma prova, um símbolo externo da mudança interna ocorrida na vida do crente. Esse conceito expressa bem o que é o batismo, um símbolo da morte do crente. O batismo por imersão. Somente o batismo por imersão é capaz de simbolizar o que ocorre com o novo convertido. E, além disso, traz a presença da água, que satisfaria até mesmo os que imaginam que o batismo seria meramente um símbolo de purificação. Então, o batismo por imersão, ele satisfaz porque ele, primeiro, é o sistema como era usado pelos judeus, é o significado da palavra hebraica, e esse sistema também aplaca, né, a ideia de que uma pessoa foi sepultada, ou seja, quando ela entrou na água e ficou totalmente submersa, e depois ressurgiu, ressuscitou para uma nova vida. Batismo por imersão. Vamos ver aqui Colossenses capítulo 2. Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo. Então veja que a palavra fica clara, tendo sido sepultados no batismo, no qual fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos, e aí se indica então que na subida, na volta, né, é sepultado, e quando sai da água, então ele está sendo ressuscitado dos mortos. Deduz-se que o batismo, como símbolo, não produz nenhuma mudança espiritual na vida do crente. Não é algo misterioso, como se o crente passasse a ser mais crente após o batismo, pois, como já foi dito acima, a transformação não se dá com o batismo, mas com o novo nascimento. O ministério de João. João, o Batista. Não João Batista, né, como se fosse o sobrenome, mas acabou se tornando o nome conjunto, né, que identifica, o nome identificador, João Batista. O ministério de João foi algo que perdurou, e não foi um simples ato de pregação, foi algo com certa duração. Veja que o verbo diz, saíram ter com ele Jerusalém e toda a Judéia. Então, tinha bastante gente que ia. Portanto, a depender da duração
do ministério de João daria tempo de batizar muita gente. Todos os habitantes de Jerusalém, pelo, pelo modo de imersão, novamente se retirou para além do Jordão, como diz o texto, para o lugar onde João batizava, isso falando de Jesus, no princípio, e ali permaneceu. Batizava nos originais de uma ação contínua. Então, ali onde João continuava batizando, né? Passou um tempo batizando. Então, a palavra, ela diz isso, denota um ato contínuo, um tempo fazendo isso. Agora, há aqueles que defendem o batismo infantil, o batismo de criança. Além da Igreja Católica, muitos segmentos protestantes praticam o batismo infantil, principalmente os mais tradicionais. Tal forma de batismo faz parte até mesmo de confissões importantes dentro do protestantismo. A exemplo, a confissão belga, das igrejas reformadas, originárias da região sul dos Países Baixos, conhecida hoje como Bélgica. O argumento central contrário ao batismo infantil é que o batismo envolve uma profissão de fé prévia. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Então, essa ideia de primeiro precisa crer para depois ser batizado é uma ideia muito clara. Qual seria a idade ideal para o batismo? Será que tem uma idade ideal para o batismo? Nós entendemos que o batismo pode ser ministrado ao crente a partir do momento que tiver condições de fazer uma profissão de fé, independentemente da sua idade. Então, não há uma idade fixada, mas há uma ideia. A ideia de que a pessoa tenha a certeza do que está fazendo, tenha noção real do que está fazendo, né? E que o batismo tem um significado, tem uma exigência, né? Que é uma vida cristã adequada, mas quem opera, quem decide pelo batismo, precisa ter essa convicção. O batismo é necessário, deve ser feito na hora certa e de forma correta, para que se possa dar testemunho externo de uma conversão interna. Ou seja, do novo nascimento, já que experimentamos em Cristo Jesus. Por que batizar? Bom, por fim, o batismo não é indispensável para a salvação, como nós vimos. Do contrário, teríamos que batizar todos os que aceitam a Cristo no leito da morte, e até mesmo o ladrão da cruz não teria esperança, porquanto não teve como batizar. No entanto, embora não seja indispensável o crente que tenha a oportunidade de batizar, deve fazê-lo por 3 motivos principais. Primeiro, o Senhor Jesus se batizou para nos dar exemplo. Ele foi batizado quando adulto, e não quando criança. E porque é uma ordem dada pelo Senhor Jesus, que está em Mateus e Marcos. Então, nós temos que obedecer. Esse é o ponto pacífico. Não importa se entendemos ou não, mas temos que obedecer. Muito bem, e aqui terminamos a nossa aula, nossa 5ª aula, sobre o batismo agora. Eu peço que você vá até o site, responda as questões e se prepare, leia o livro, porque nós teremos logo mais uma aula e Deus certamente terá motivos para abençoar a sua vida. Deus abençoe. Até a próxima aula, se assim Deus permitir.